Proposta Pedagógica para a Educação Infantil, Bauru, Parte 1. Fundamentos Teóricos. Páginas 119 a 122. Primeira infância. O final do primeiro ano de vida é um período crítico do desenvolvimento da criança, marcado, como vimos, pela formação da consciência embrionária de si mesma e do aparecimento embrionário da vontade própria. As conquistas do desenvolvimento próprias do primeiro ano abrem novas possibilidades de ação da criança em seu contexto físico e social. Com isso, a criança adentra a primeira infância, período que vai aproximadamente dos 2 anos aos 3 anos de idade. Cada novo período do desenvolvimento representa uma mudança na relação da criança com o mundo e consigo mesma. Assim sendo, é fundamental que o professor compreenda as novas possibilidades de ação da criança no mundo, para que possa oferecer novas formas de mediação educativa promotoras de desenvolvimento. A assimilação dos modos socialmente elaborados de ação com os objetos tem papel decisivo na primeira infância. Portanto, trata-se de um período em que tem preponderância o desenvolvimento da esfera das possibilidades operacionais técnicas da criança. Se anteriormente tinha centralidade a relação criança-adulto, social, mundo das pessoas, agora ganha destaque a relação criança-objeto social, mundo das coisas. Todo o complexo processo de desenvolvimento do psiquismo que se produz na primeira infância é guiado pela atividade objetival manipulatória. A atividade dominante na primeira infância, analisemos então a natureza dessa atividade e sua contribuição para o desenvolvimento psíquico infantil. Vimos que, já no primeiro ano de vida, inicia-se a manipulação primária dos objetos, mas, naquele momento, a criança aprende apenas a utilizar suas propriedades externas. Ela apalpa, agarra e movimenta os objetos, mas manipula um lápis da mesma forma que manipula um pente ou um chocalho. Na primeira infância, começa a se formar uma nova atitude frente aos objetos. Estes apresentam-se como instrumentos que têm uma forma determinada para seu uso, uma função designada pela experiência social. A particularidade da atividade objetival manipulatória é, portanto, que por meio dela a criança se apropria da função social do objeto, do seu significado. O que está em questão é assimilar os modos socialmente elaborados de ações com objetos. Elcone, 1987. Analisou o processo pelo qual a criança se apropria dos modos de ação com os objetos da cultura. Num primeiro momento, ou numa primeira fase dessa apropriação, a criança faz um uso indiscriminado do objeto, realizando com eles ações quaisquer que ela já domina, chacoalha, bate, etc. Num segundo momento, a criança busca apropriar-se da função específica do objeto, reproduzindo as ações e operações que aprende com o adulto,
pela via da imitação e da instrução. Elconi, 1987, afirma que, nesse momento, a criança reproduz as ações indicadas pelos adultos, somente com aqueles objetos e naquelas condições em que lhes foram ensinadas. Se o adulto lhe ensinou a usar o pente para pentear o próprio cabelo, ela usará o objeto, a princípio, apenas para este fim e nessas condições. Posteriormente, no entanto, na medida em que ela alcança o domínio dessas ações, ela se antecipa dessas condições particulares e passa a fazer um uso livre do objeto. Isso acontece porque as ações se generalizam. Ela passa a usar o pente para pentear não só o próprio cabelo, mas o cabelo da boneca, o cachorro, etc. Esse uso livre do objeto expressa uma liberdade que só é possível a quem já dominou e automatizou as ações, a tal ponto que, em algum momento, surge pela primeira vez a substituição de um objeto por outro, fato que tem importância extraordinária. Como explica Elconi, 1998, a substituição do objeto pode ocorrer quando a criança transfere a ação aprendida em uma situação determinada para outra, quando usa o pente para pentear o cachorro ou quando sente necessidade de completar a ação com algum objeto que esteja ausente, elegendo então um substituto. Fazem-se importantes dois destaques em relação a esse processo. O primeiro refere-se ao papel do professor. O adulto nomeia e transmite para a criança o significado e os modos socialmente elaborados de ação com objeto, permitindo sua conversão em instrumento da cultura, resgatando as proposições de Leontiev, 1978. Vemos que o papel do professor é fundamental, pois a atividade humana objetivada não se apresenta de forma imediata para a apropriação da criança, mas exige a mediação do adulto. É o professor que explicita os traços da atividade humana objetivada e cristalizada nos objetos da cultura e forma na criança a atividade adequada. Como explica Lazzaretti, 2008, página 155. Nos objetos não está escrito ou indicado diretamente os modos de emprego. Sendo assim, a criança não pode descobri-lo por meio de simples manipulações, sem orientação do adulto, sem um modelo de ação. O adulto é justamente o portador desse modelo de ação. Por isso, não basta disponibilizar à criança objetos para livre exploração e descoberta. É preciso mediar o processo de apropriação, transmitindo os modos sociais de ação com os instrumentos culturais, por meio da imitação e da instrução. O segundo destaque refere-se à constatação de que no interior da atividade objetival manipulatória começa a ser gestada uma nova atividade, o faz de conta, a brincadeira de papéis. Quando dizemos que ao dominar a ação com o objeto, a criança vai se antecipando às condições particulares da aprendizagem na direção de um uso livre, até que surge a substituição do objeto, podemos perceber que as premissas
para o jogo de papéis estão sendo formadas. É o início da ação lúdica. Já nesse período do desenvolvimento, as crianças começam a envolver-se em jogos protagonizados elementares, centrados essencialmente no uso de objetos da vida cotidiana. O jogo de papéis nasce, portanto, no interior da atividade objetival manipulatória, inicialmente como linha acessória do desenvolvimento. A atividade objetal vai se esgotando como fonte de desenvolvimento. Não basta mais a criança apropriar-se dos procedimentos sociais de ação com o objeto, ela passa a interessar-se pelo sentido social das ações com os objetos, pelas relações sociais no interior das quais os objetos da cultura são utilizados pelos adultos, como explica Elconi, 1998, página 216. O que caracteriza as ações que dão origem ao jogo de papéis são as ações com os objetos que têm importância social e evidenciam os modos sociais de utilizá-los, que se formaram ao longo da história. Assim, o foco volta-se novamente para o mundo das pessoas. Fazer o que o adulto faz será o mote da brincadeira de papéis. A atividade que desponta como guia na transição à idade pré-escolar.